Boa noite, galera. Como é que estão vocês? Mais um vídeo da Toro Freedom 2024, modelo 2024. Está com 34.880 km. Agora eu vou fazer um percurso de aproximadamente 10 km aqui de um pedaço da zona sul de São Paulo até a outra. Tô com meu dog no carro, tá tranquilo ali na Toro. Ela tá marcando desde o último capítulo, né? Eu rodei apenas 9 km com ela em circuito urbano, depois que eu abasteci, que vocês viram lá, né? Pra você que tá chegando agora, esse aqui é só mais um capítulo de uma playlist completa. E tá marcando 3,7 km por litro. Agora eu vou pegar um trânsito da noite, né? Mais tranquilo. Eu acho que vai ter um consumo melhor. Não se apega aos barulhos, tô cheio de tranqueiras aqui nos bancos do carro, mas vamos conversar aqui mais um pouquinho sobre a Toro e da impressão que eu tô tendo com ela. E vamos falar um pouco também de pontos positivos e pontos negativos nesse trajeto. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Torçam por mim e vamos nessa. Então tá marcando 3,9 km por litro agora. Eu acho um consumo elevado e eu tô andando moderadamente com o carro, né? Vamos ver quanto que vai chegar lá no trajeto. A clínica tá me ligando aqui, inclusive. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vai lá atrás, por favor. Pera aí. E mesmo assim eu acho um consumo elevado. Principais pontos positivos da Toro: dirigibilidade. Vocês acreditam nisso? A dirigibilidade dela é muito boa. Ela é gostosa de dirigir. O volantinho pequeno, menor do que o do Compass e Commander, e Renegade, na verdade, dá uma sensação de que o carro é mais na mão. Apesar dela não ser tão direta quanto ela não é tão direta, você percebe? O diâmetro do volante menor dá uma impressão de que ela é mais direta do que de fato ela é, né? Dá uma impressão um pouco melhor do carro. Outra coisa que chama a atenção favoravelmente é a suspensão, que não é nem muito macia, nem muito dura, mas é um bom equilíbrio aí entre comportamento dinâmico, especialmente em curvas e em retas também, e o conforto. Outra coisa que merece destaque aqui na Toro, sem dúvida, é o habitáculo dela. Veja bem, é lógico que ela é muito mais Fiat do que Jeep aqui dentro, os materiais são mais simples, mas não deixa de ser aconchegante mesmo nessa versão Freedom aqui. Então é um carro aconchegante, eu gosto de dirigir ele, sinto confortável nele, os bancos, eu falei que a densidade da espuma dos bancos também está no meio termo, assim como a suspensão. Então acho que uma coisa com a outra acaba compensando, né? A suspensão um pouquinho mais firmezinha na cidade, o banco mais macio que do Renegade, por exemplo, mas também não é muito mole, então passa uma sensação de carro bem confortável, assim. O dia a dia com a Toro é amigável, é bem amigável, tá? A única questão que talvez aqui pudesse ser melhor é a questão dos reflexos do carro, que é o principal ponto, principal não, mas é o primeiro ponto negativo. Aqui eu vou fazer uma miscelânea dos positivos e dos negativos, mas o primeiro ponto negativo, sem dúvida, é a quantidade de reflexos que tem aqui no carro. Inclusive eu tô vendo o multimídia, acho que eu consigo mostrar para vocês, ó. Eu tô vendo o multimídia refletindo lá no vidro traseiro. Então tem muitos reflexos, ó, mesmo à noite aqui, na questão dos vidros laterais, tal, no para-brisa dianteiro, no para-brisa dianteiro, né? Nos espelhos laterais, então tem muitos reflexos mesmo, esse é um ponto negativo. O segundo ponto negativo, sem dúvida, é o consumo, como está se apresentando aqui. Então está fazendo médias muito baixas, tanto em estrada quanto na cidade. Para vocês terem uma ideia, a única vez que ela apontou para 10 km por litro aqui, lembrando que só usamos etanol nos 2.000 km que nós rodamos com ela até então, a única vez foi na descida da serra para o litoral de São Paulo, que vocês sabem que pelo menos deve ser 60% ou mais de descida, né? Ou 65% de descida, né? Então eu achei o consumo dela, ela tá marcando 3,9 agora, só rodei 10 km com um tanque de etanol, com o último tanque de etanol, né? Tô rodando aqui na cidade, mas eu acho mesmo assim um consumo muito, muito elevado. Lembrando vocês que estou comparando o tempo todo com o consumo do T270, dos outros T270 que nós testamos aqui num passado recente, aí Compass, Commander e Renegade. Todos foram mais econômicos que a Toro nas diversas condições de uso aqui
pelo menos 1 quilômetro, 1,5 km por litro melhores do que essa unidade da Toro. Entretanto, uma questão importante, ela foi o que mais deu a impressão de andar, então parece que ela anda mais que os demais, mas isso eu estou falando realmente em situações de dar pé mesmo, extrema potência. No dia a dia, andando devagar, parece que é a mesma coisa, parece que é absolutamente a mesma coisa. E eu tô vendo esse HB20 com lâmpada queimada, e era uma época que tinha uma época que o HB20 queimava todas as lâmpadas, aí você trocava na Hyundai, a Hyundai trocou o fornecedor, não é a mesma. Você pode ver que os HB20s que passam pelas revisões da Hyundai, eles não estão com as lâmpadas queimadas de jeito nenhum, não queima de jeito nenhum. Parou porque eles trocaram o fornecedor há muitos anos atrás, tá? Não é uma questão recente. Então, um ponto negativo é o consumo tanto urbano quanto rodoviário de etanol, tá? Eu confesso que eu vou colocar gasolina, contrariando os testes anteriores, eu vou colocar gasolina pra gente saber exatamente qual que é a dela aqui com gasolina batizada do Brasil, né? Porque o consumo com etanol, realmente, em nenhum momento eu achei ela econômica, mas em nenhuma condição, tá? Pode ser que no teste lembrando que eu cheguei a recordar aqui que ela se equiparou, ela está consumindo, a Toro está consumindo mais do que o EcoSport Storm, que foi o carro que mais gastou combustível aqui no teste. Para vocês terem uma ideia, no circuito programado lá do nosso canal, que rodamos 53 km lá no Rodoanel, em velocidade controlada, sem ar-condicionado, o EcoSport Storm marcou 9,9 km por litro. Não chegou a fazer 10 num circuito que o carro que eu acho que foi mais gastão, acho que chegou a fazer 12 ou 11 alguma coisa, né? Então, eu acho que a Toro vai pelo mesmo caminho, não sei. Mas eu achei que fosse combustível, porque eu já tinha pego o carro com o tanque cheio lá no início do teste, mas já abasteci diversas vezes em postos diferentes e continua da mesma forma. Um outro ponto, agora por outro lado, um ponto positivo da Toro é a ausência de ruídos internos. Essa unidade aqui não tem um barulhinho sequer interno, absolutamente nada, nem o famigerado barulho na central, no entorno da multimídia. Tem muito plástico ali, geralmente faz barulho. Essa aqui não está fazendo absolutamente nada, parece que ela foi bem nascida ou passou por algum lugar que pudesse tirar os ruídos, porque eu lembro bem da Toro 2020, que eu testei no canal, que não muda muito a questão do painel, pelo menos do miolo central ali. Ela tinha uns barulhos, uns ruídos ali naquela região, né? Ponto negativo da Toro, mais um ponto negativo, invertendo aqui as posições, os polos entre positivo e negativo, é sem dúvida o ar-condicionado. Nessa condição aqui, beleza, tá tudo ok, mas você sempre precisa de mais ventilação para conseguir fazer refrigerar o carro, e muitas vezes isso demora. Então, atendendo mais uma vez aquela questão de proposta do carro, de ir e vir o dia inteiro, de poder deixar o carro no sol, né? Esse aqui é o típico carro que a pessoa só não vai só de um ponto ao outro, né? Talvez ele vai fazer o uso comercial dele, ou até de trabalho pesado, né? Então o ar-condicionado da Toro é um capítulo à parte, inclusive é algo que destoa de todo o Fiat, porque todos os Fiats que passaram por aqui tem um ar-condicionado muito bom, o Pulse, o Fastback, o Argo, sem dúvida, o Cronos também, um dos melhores que passaram por aqui da Fiat em relação ao ar-condicionado, mas a Toro é a que fica devendo na questão do ar-condicionado. E olha que você observa as saídas de ar-condicionado dela, que são bem grandes, você acha que vai ter uma ventilação boa, mas não, elas não ventilam tanto quanto deveriam. Veja bem, longe de dizer que o ar-condicionado é ruim, mas ele poderia ser muito melhor, levando em consideração o carro e também levando em consideração os demais carros do grupo Stellantis, né? Então ela fica devendo nessa parte, sem dúvida. Os dutos do ar-condicionado também são bem próximos ao topo do painel ali, de modo que deve ser mais difícil refrigerar o carro por conta disso. Você vê que andando bem devagar, como eu estou andando dentro da velocidade da via aqui, ó, vou até frear. Às vezes você freia fico olhando para trás e não consigo enxergar quase nada pelo retrovisor. Aqui, mais retrovisor central. Mas os dutos são muito altos aqui, então pode ser que estão na parte superior do painel, pode ser que o calor incida aqui no painel e que seja mais difícil refrigerar. Mas não somente por isso, também pela questão por exemplo, eu estou 18 graus e meio aqui para conseguir refrigerar o carro,
lembrando que Renegade, o Compass e o Commander eu usava 23 numa condição parecida com essa, né? Então eu acho que poderiam mexer no ar da Toro sem pestanejar, assim. Então mais um ponto negativo é a visibilidade traseira. Veja bem, é esperado de uma picape que a visibilidade traseira... Opa, que esse cara freou com tudo. É esperado de uma picape que a visibilidade traseira dela seja deficiente. É realmente esperado, isso sem dúvida. Porém, aqui na Toro a traseira é muito alta mesmo, meio que desproporcional. Ela é praticamente inclinada, o carro, né? Com a frente bem baixa e a traseira bem alta, né? Tem um visual mais aerodinâmico nesse aspecto também, de modo que você não consegue ver numa distância talvez de uns 4 ou 5 metros. Outro dia eu falei 3 metros, mas acho que é pouco. Tem um carro parado atrás que eu só consigo enxergar o teto dele, né? Então ela tem a câmera de ré aqui, de excelente resolução. Essa aqui que tá com um probleminha, tá suja, e também mesmo quando o carro tava limpo eu percebi que tem uns risquinhos, não sei se passaram alguma coisa na câmera lá atrás, mas a câmera é de muito boa resolução. Porém, existe um ponto cego ali na traseira bem significativo, que eu acho que toda unidade da Toro deveria ter esse retrovisor aqui como câmera. Eu acho que poderia tirar outras coisas aqui do carro, entendeu? E se fosse pela questão custo-benefício, colocar essa questão aqui do retrovisor como câmera já, né? Ligado o tempo todo, né? Para você conseguir enxergar ali a traseira, como nos carros, como nas caminhonetes Dodge Ram e por aí vai. Dodge Ram não, que chama Ram agora, né? Na Ram e por aí vai. Mas pode parecer ser pretensioso demais da minha parte, porém eu que rodei muito com o carro sei o quanto fica um ponto cego lá atrás significativo, a ponto de você não ver um carro que está atrás, de você para mudar de faixa na estrada é mais complicado. Então esse aqui é um carro que você não pode fazer estripulias, que existe um ponto cego na traseira lá muito importante, e como toda picape, como eu digo, mas eu acho que poderia ter uma câmera assim, trocar o retrovisor por uma câmera aqui ligada full time, ia ficar muito mais seguro dirigir a Toro, tá? Ia ficar muito mais seguro. Visibilidade lateral e frontal é boa, não tem ponto cego aqui na frente, nenhum, nas laterais é tranquila, tal. Esse carro não tem detector de ponto cego, né? Não tem nada de assistência aí, ADAS praticamente, mas o pacote de dignidade dele é bacana e confortável. Eu me sinto confortável na Toro. Essa que é a questão aqui. Acelerador responde bem, é responsivo, ela sai com desenvoltura. Tem aquela questão entre a segunda e a terceira marcha, que é nossa, olha só, aqui estão recapeando, ó. É bom pra gente saber o quanto ela é boa nesses buracos aqui todos, né? Mas é como eu falei, não se apega aos barulhos, porque tem muita coisa aqui, muita tranqueira aqui dentro. Mas mesmo assim, ó, vai bem, né? Então, perdi o raciocínio do que eu estava falando aqui. Do câmbio. Entre a segunda e a terceira marcha realmente é ruim, como todo câmbio aizinho aqui do Stellantis que usa o T270, né? Talvez por exemplo, talvez no Fastback 1.3 e no Pulse 1.3 não seja tão sentido, porque o carro é mais leve, então aquele buraco de rotação entre a segunda e a terceira seja menos sentido, né? Porém, aqui na Toro, assim como nos outros da Stellantis, você sente um pouquinho aquela influência do conversor de torque, aquele buraco de rotação entre a segunda e a terceira, que via desde lá do motor e-torque, o mesmo câmbio, a mesma relação de marcha e por aí vai, tá? Mas desde a época do e-torque, lá no e-torque era muito ruim, porque existia uma oscilação muito grande, uma troca de marchas constante entre segunda e terceira, né? Pro motor não dava conta. Aqui, como tem o turbão, ele acaba empurrando bem, e aí a terceira, quando entra, aguenta bem, né? A iluminação dos faróis é boa, não tem campo cego na frente do carro, você enxerga bem, o campo de atuação também é bom, é um Eco LED, nada demais, mas eu também acho que, sendo a Toro uma evolução, uma picape maior que a estrada, eu acho que ela não poderia ter um farol por refletores. Eu também acho que deveria ter bloco elíptico. Eu acho que tudo isso é em relação à segurança, sabe? Prefiro um farol com bloco elíptico, iluminação perfeita, do que, por exemplo, o painel digital. Eu prefiro que o carro tenha tudo, né? Mas eu tô explicando para vocês essa questão, sabe? Porque
Quem dirige muito à noite e tal, pega muita estrada, essas coisas fazem muita diferença. Um farol desregulado ou com uma potência fraca na estrada, sem um campo de atuação bom, atrapalham demais, principalmente quem usa à noite. Para você que vai fazer o uso urbano do carro, vai de um ponto ao outro, em vias com iluminação pública como essa aqui, aí beleza, tudo tranquilo, não vai sentir absolutamente nada, tá? Observem vocês ainda, ó, que tem 4,9 km por litro, mesmo andando tudo assim. Acho que eu não peguei nem semáforos fechados, um ou outro que nós pegamos nesse trajeto aqui, mas nada de extraordinário, e está marcando 4,9 km por litro, né? Bom, a gente pode até olhar no gráfico lá do consumo para a gente ver quanto que ela fez esse percurso dos últimos 20. Ó, melhorou para 7,9 essa parte que nós andamos aqui, né? Olha lá, 7,8 agora. Então até que, né, é um pouquinho mais melhor. Ó, tá 4,4 o consumo do tanque inteiro, que acabamos de... tem poucos quilômetros rodados ainda. Estamos na Avenida Juscelino Kubitschek, em São Paulo, para quem não conhece. E é bem por aí, tá? Bom, mas acho que abordei alguns pontos positivos e negativos dela. O que mais... um outro ponto negativo que eu não poderia deixar de falar, né, é a questão do freio mesmo, que é aquele freio que dá aquela pinçada exagerada demais, né? Que você freia um pouquinho, ele tem uma folguinha, o freio normal de todo o carro, e quando você clica lá embaixo, você vê que ele dá aquela pinçada, que você dá aquela cabeçada para frente. Isso eu não gosto mesmo, eu não gosto, tá? Então, esses foram os principais pontos positivos e negativos da Toro. Espero que vocês tenham curtido. Até nossos próximos capítulos e nossas próximas histórias. Fui!